Boa noite a todos, a quem está aqui presente, a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e responsável pela reflexão da noite, onde o tema vai ser a evolução do espírito. E para que a gente possa aproveitar esse momento, que essa reflexão realmente acalente os nossos corações, eu convido a todos a sentar confortavelmente, respirar profundamente, deixar para o lado de fora todas as preocupações da semana, do dia de hoje, e assim fechar os olhos, tranquilizando os corações, e sentir a presença da espiritualidade aqui presente, sentir a presença do nosso anjo da guarda, como se nesse momento estivéssemos recebendo um abraço desse amigo querido. E amparados por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Ela nos envolve com o seu manto azul de paz e pedimos a essa mãe que fortaleça os nossos corações, que realmente possamos aprender a amar, a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. E amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, e que nesse momento possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. E amparados também por esse amor bendito, chegamos diante do nosso Mestre, diante de Deus, nosso Pai. Esse Pai misericordioso, amoroso, e diante dele nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, como eu já falei, o tema da noite é a evolução do espírito. Nós nos pautamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. E esse capítulo, ele fala da vida futura. Hoje estamos aqui, ocupando essa veste temporária, essa veste corporal. Num dado momento, nós voltamos à pátria espiritual e assim nós sabemos que o espírito é eterno. A nossa veste é provisória. O nosso espírito é eterno. E assim esse capítulo trata desse espírito eterno, desta vida futura. E antes da gente iniciar, eu vou ler para vocês só um trechinho deste capítulo, que ele é muito bonito. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. E é disso que nós vamos tratar hoje, da nossa quebra de paradigmas, nesta reflexão da nossa vida
espiritual, da nossa evolução espiritual. Então, nossa existência corporal, ela é breve. Assim, habitamos uma veste corporal, todos os dias recebemos 24 horas de bônus não, recebemos 24 horas e assim vamos vivendo. Até que chega o momento do nosso desencarne. E neste momento, nós que estamos vivendo na condição de espíritos errantes, neste momento em que nós estamos nesse ir e vir, nós não percebemos as mudanças que vão acontecendo diante dos séculos. Então, nesse estado que nós vivemos, nós passamos despercebido por muitas questões. Então, se nós formos assim levar por vista que há 2000 anos, quando o nosso Cristo planetário encarnou entre nós para nos trazer a boa nova, naquele tempo, em Roma, aquele império, a humanidade ela se reunia dentro de um coliseu, dentro de uma arena, para comemorar alguma questão ali de conquista do próprio império, ou para comemorar o aniversário de alguma pessoa que ali tinha grande notoriedade. Então, naquele momento, ali se reuniam naquela arena gladiadores. E a população ali, assistindo aquilo. Só parava quando alguém morria, quando um dos lados morria ou alguma das partes morria. E ali ficava aquele sangue e as pessoas voltavam à mesa para comemorar. Crianças, mulheres, homens que eram tidos como escravos, dos lugares aonde eram conquistados, eles eram ali, as pessoas saíam de suas casas para ver essas pessoas serem devoradas por feras. Hoje, nós pensamos isso e essa ideia para nós nos causa muita repulsa. Nós ficamos indignados com uma situação dessa, mas foi ontem. Então, quando nós paramos para pensar nesses 2000 anos, numa situação que foi muito breve, diante de todos os milênios do nosso planeta, a gente fica indignado. Isso quer dizer que nós nos tornamos espíritos puros, espíritos que já alcançaram outros orbes? Não podemos ser considerados espíritos puros. Bons espíritos? Ainda não também. Porque nós somos ainda espíritos que estão em processo evolutivo. Nós ainda somos espíritos que necessitam de uma melhora íntima. Ainda nós sentimos raiva, rancor, temos dificuldades para perdoar, temos a soberba, temos dificuldade de aceitar que algumas vezes nós erramos. Então, essa situação ainda não nos torna bons espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos. E como hoje nós estamos falando dessa evolução, nós ainda estamos na categoria de evoluções de espíritos imperfeitos. Mas se nos reportarmos há 2000 anos, quando Jesus nos trouxe a Boa Nova, já avançamos, já sentimos repulsa por aquilo que acontecia há 2000 anos. Mas ainda nós temos muitas dificuldades de dominar as nossas más tendências.
Nós estamos vivendo um momento de uma transição planetária que é um momento muito difícil, de muitos desafios. Se nós pensarmos e trazemos como exemplo o livro de André Luiz, Nosso Lar, quem não leu o livro, eu acredito que já tenha assistido o filme, né? Ele coloca ali aquele momento da Segunda Guerra Mundial, quando esses espíritos voltaram para a pátria espiritual. Naquele tempo, eram 2 bilhões. Hoje nós somos mais de 8 bilhões. Então, veja só, nós quadriplicamos ou mais a quantidade de espíritos encarnados no planeta Terra. O que isso significa? Que somos muitos encarnados e que está sendo dada a oportunidade por Deus, por a própria organização do nosso planeta, através do nosso Cristo planetário, de muitos estarem aqui encarnados, tendo uma grande oportunidade, inclusive nós. Estamos aqui com uma oportunidade de estarmos aqui ao momento do joio e do trigo. Então, estamos passando por um momento de transição, que ela não acontece de um momento para o outro. Isso leva ali séculos incontáveis, como eu já disse, milênios. E a gente vai, da mesma forma, passar de maneira imperceptível, como passou para nós também esse processo de evolução do nosso planeta nesses 2000 anos. Como tem sentimentos que não fazem mais parte de nós. E nós vamos viver isso. Estamos tendo aqui hoje essa oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Como eu disse, o planeta, o número de encarnados aumentou muito para esta grande oportunidade, para esse momento. Porque, neste momento, e em qualquer momento de transição do nosso planeta, Deus não nos impõe sermos bons. Ele não nos impõe a bondade. Ele não nos impõe a sabedoria. Ele nos deu o nosso livre arbítrio. Nós temos a oportunidade de semearmos o que quisermos. Mas nós precisamos estar ciente que a colheita não é o que nós queremos. É obrigatório colher aquilo que é necessário para o nosso avanço espiritual. Geralmente, no momento do plantio, nós estamos sorrindo, mas no momento da colheita, nós estamos chorando. E aquele velho ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Então é exatamente isso. Deus não nos impõe sermos pessoas boas, mas Ele, e através do nosso livre-arbítrio, Ele dá os direitos de toda a escolha que nós precisamos fazer. Então, neste momento que nós falamos que estamos vivendo de muita dificuldade e que nós precisamos olhar para dentro de nós enquanto nós estamos semeando, e para saber aquilo que nós estamos plantando, se ele está de acordo com aquilo que foi proposto dentro do Evangelho do nosso Mestre, dentro do ensinamento de Jesus, a gente precisa estar observando o que nós estamos plantando. Porque na hora da colheita é que chega a justiça de Deus. É na hora da colheita que nós entendemos, porque na hora da colheita que chega a dor. É na hora da colheita que chega
o sofrimento. E através disso, se nós formos pensar agora na evolução do nosso planeta, da evolução dos habitantes desse processo evolutivo do planeta, nós poderíamos pensar que somos adolescentes. Estamos vivendo a nossa adolescência espiritual. Nós já fomos adolescentes, muitos de nós já criamos os filhos e sabemos que o adolescente é aquele momento, aquela fase de enfrentamento. É aquele momento que nós até podemos saber o que é correto, mas não estamos disponíveis para aquilo naquele momento, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda fala mais alto. Nós temos dificuldades, grandes dificuldades para entender as razões do outro, porque o que vale para nós sempre é a nossa razão. Então nós estamos vivendo esse momento de adolescência. E o importante na hora da dor é discernir do porquê que eu estou vivendo isso hoje. Porque os espíritos que já ocupam outros orbes, que são os espíritos puros, eles já viveram isso. E eles fazem o bem por discernimento. E é através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, é que nós vamos aprender a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque a dor, ela faz parte desse processo de aprendizado na nossa existência. Então, no livro Fonte Viva, ele tem um capítulo muito interessante. Jesus, quando esteve entre nós, ele deixou uma mensagem muito bonita, que conhece a árvore pelos seus frutos. Então, não é pela aparência da árvore, não é pela vestimenta, não é pelo discurso bem elaborado, é pelos frutos que essa árvore dá. E aí é o livro do Chico Xavier, de Emmanuel, pela psicografia de Emmanuel, é o capítulo 7 que fala assim: pelos frutos, por seus frutos o conhecereis. Jesus, está no no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração
no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, vamos falar de atitude de uma maneira geral. Hoje, quando eu entrei para passar pelo passe de harmonização, eu não sei se vocês separaram, bem na porta tem ali o chamado para evangelização infantil. E ali está. Você já deu um bom dia hoje? Pela atitude. Pelo um bom dia, repleto de amor, de afetividade. Pela escuta de alguém que está precisando. Pela tolerância daquela pessoa que naquele dia não está num bom momento e me deu uma resposta atravessada. Até pelo um familiar dentro de casa. Então, atitude do bem. Pelas palavras. A palavra, ela pode destruir uma pessoa. A palavra humilha. A palavra causa dor. A palavra, ela engrandece uma pessoa. Uma palavra acolhe. Uma palavra ilumina. A palavra. E as ações. Principalmente aquelas ações que a gente faz quando ninguém está vendo. Tanto a boa como a ruim. Então, conhece uma árvore pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas ações. É um exercício diário. É um movimento constante. Então, a nossa evolução do nosso espírito é esse momento que nós estamos vivendo. Recordando, naquele momento que estamos assim, com o planeta repleto de encarnados, somos parte dessas pessoas que estão aqui encarnados. É uma oportunidade para nós. Essa evolução também que o nosso planeta vai vivenciar. Então, tudo isso é objeto de reflexão diária, porque não é um momento que eu reflito sobre essa questão somente. É um exercício. Nem sempre a gente vai dar conta, mas a gente precisa estar exercitando. E através dessas palavras, porque a doutrina, ela nos trouxe uma possibilidade de ter a fé raciocinada. Jesus trouxe aquela mensagem belíssima de amor. E o Espiritismo, a doutrina, a pontificação, deu para nós de forma mais, assim, didática, o que nós precisamos fazer e refletir para alcançar esse sentimento tão maior que a gente até desconhece, que esse que Jesus passou para nós, que é o amor. Então a doutrina, ela nos trouxe essa fé raciocinada, ela nos baseou, ela deu para a gente a sustentação entre a filosofia e a ciência. Então a gente tem um entendimento maior das curas de Jesus. Então tudo isso está nas nossas mãos. Então a doutrina nos trouxe essa fé raciocinada. Nós estamos com ela ali nas mãos. E o Espiritismo também, ele dentro da codificação, ali tem diversas mensagens dadas por espíritos de grande envergadura, que esse momento de transição nós vamos estar aí recebendo ao longo dos séculos espíritos missionários. Porque esses espíritos missionários,
eles já passaram pelo que nós passamos. Só pode ensinar quem sabe o como fazer. E eles estão retornando por um planeta ainda em evolução como o nosso, como eu disse lá no começo da nossa preleção. Deus não impõe o amor. Esses espíritos missionários, ele vem por amor a nós. Porque eles já entenderam, eles já se conscientaram, eles já têm esse discernimento que é só através do amor. Então nós vamos receber diversos espíritos missionários, como eu disse, ao longo dos séculos. Isso está na codificação, para o nosso aprendizado, para o nosso avanço. E o que eu proponho hoje para todos nós? Que estejamos com os nossos corações iluminados, que nem Jesus nos disse, deixar a nossa candeia acesa, que a gente possa estar na luta diária para vencer as nossas más tendências, para que a gente aprenda a tolerar um pouco melhor, que a gente consiga perdoar um pouco melhor, que a gente saiba acolher um pouco melhor, que a gente possa realmente fazer o bem por convicção, que neste momento nós possamos estar aqui no planeta Terra, nesse processo de ir e vir nosso, nesse processo evolutivo, mas com a nossa candeia acesa, com o nosso amor firme, com a nossa perseverança no bem, para que a gente possa beber nessa fonte desses espíritos missionários que virão ao nosso auxílio. Então, essa é a proposta hoje para nós. Como eu já disse, nós não vamos acertar sempre, mas a gente precisa ter esse firme propósito diário, a gente precisa estar nessa luta incansável, que é para isso que nós estamos aqui encarnados. E gratos a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje. Então, que a gente leve, como eu disse, que isso acalente o nosso coração, que nos dê determinação de percorrer o caminho do bem, que a gente esteja atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E assim eu convido a todos a fechar os olhos novamente, agradecendo a espiritualidade que aqui se encontra por esse acolhimento, agradecer o nosso amigo querido, nosso anjo da guarda, com os nossos corações repletos de gratidão pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com os nossos corações gratos por Deus que nos criou simples e ignorantes, que nós, que somos seus filhos, que carregamos o seu DNA, que passamos por todo esse processo evolutivo, nós damos graças a isso e que possamos, dentro do amor, prosseguirmos nessa escalada evolutiva. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, levar essa luz e que também que possamos estar aqui na próxima semana. E assim nós damos graças a Deus e graças a Jesus.